Graça e paz, queridos. Todo mundo aqui na bênção. Hoje nós iremos falar do nosso terceiro tema, terceira ministração sobre os dons espirituais, amém? Estamos falando sobre ativação dos dons. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, que é o nosso texto. Nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Você que encontrou, diga amém. Podemos ler? Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas ou de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo a cada um como quer. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado porque nessas quartas-feiras temos sido instruídos, ensinados e ativados nos dons espirituais. Que nessa noite, meu Deus, esses 3 dons que serão falados, que o Senhor venha liberar, venha ativar no meio desta igreja. Nós oramos declarando aqui, em nome de Jesus, um ambiente favorável para a manifestação do Senhor, em nome de Jesus, amém? Hoje nós iremos falar dos 3 últimos dons. São 9 dons espirituais, amém? 9 dons do Espírito, que estão organizados em 3 categorias, vamos dizer assim. A primeira que eu falei foi sobre o discernimento de espírito, sobre a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, amém? Esses dons são chamados dons de revelação. Na quarta-feira passada eu falei sobre o dom de línguas, de variedade de línguas, de interpretação de línguas e de profecia. São chamados de dons vocais. E hoje nós iremos falar sobre os dons de poder, amém? Quais são os dons de poder? A fé, os dons de cura e o dom de operar milagres. Está no versículo 9 e no versículo 10, que diz: a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro os dons de curar, e no versículo 10 diz: e a outro a operação de milagres, ou maravilhas, né? Algumas versões diz maravilhas, amém? Então vamos tratar desses 3 dons aqui. O primeiro deles, a fé. Uma das perguntas que a gente recebe muito das pessoas é sobre se elas têm fé ou não têm fé, se a fé delas é grande ou se a fé delas é pequena. As pessoas têm essa dúvida. Alguns acham que não têm fé. Você já ouviu alguém falando assim: eu não tenho fé, eu não tenho fé. Mas eu quero mostrar para você na Bíblia, em Romanos capítulo 12, que a Bíblia diz que todos os cristãos, os servos de Deus, eles receberam uma medida de fé. Você, cada um de nós aqui,
No momento que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos uma medida de fé. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então cada pessoa, a partir do momento que ela confessou o nome de Jesus, ela recebeu uma medida de fé. Com a descida do Espírito Santo, aquela pessoa recebeu uma medida de fé. Agora é importante nós sabermos diferenciar os tipos de fé. Existem tipos de fé. Existe a fé natural. A fé natural toda pessoa tem. Qual é a fé natural? A fé natural é aquela: eu vou trabalhar esse mês e no final do mês eu vou receber meu salário, porque eu trabalhei. Você acredita nisso? É chamado de fé natural. Amém? Ninguém vai trabalhar aqui: será que eu vou receber salário? Será que vai dar certo esse negócio? Se você vai trabalhar porque você acredita que você vai receber. Então é a fé natural. A fé natural. E a fé natural, ela envolve todas as coisas da vida da pessoa. A fé natural. Você sabe que se você comer, você vai ficar forte. Então você come para você ficar bem alimentado, para ficar forte, porque você acredita que o alimento vai lhe sustentar. Isso aí é chamado de fé natural. Amém? Existe a fé para a salvação. Esta é a fé que é ativada dentro da pessoa no momento que ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a fé para a salvação. Esta fé, ela só opera neste momento, que é a fé para a salvação. Aí tem a fé para a cura, tem a fé para diversas áreas da vida. Agora existe a fé que é a fé sobrenatural, que é a fé como dom. Essa fé, ela é diferenciada. Os demais tipos de fé, eles estão em uma categoria diferente da fé como dom. Porque a fé como dom, ela é uma fé exponencial, é uma fé potencializada, é uma fé para você realizar grandes coisas. Quando você começa um projeto, algo de Deus no teu coração, e você luta por aquilo, porque ali houve sobre você uma operação da fé sobrenatural. Quando nós chegamos aqui em 2016, nós iremos fazer 6 anos agora, domingo, que estamos aqui. E quando a gente adquiriu esse terreno, eu lembro que eu estava orando a respeito de como a gente iria fazer sobre vir para este lugar, porque era um desafio vir para um terreno como esse, né? Imagine como é que estava aqui. Só vocês olhar por lado que vocês vão ver como era a cena desse terreno. Mas eu comecei a orar, e aquela segurança, aquela fé me tomou. Amém? Irmãos, e todas as vezes que a fé, essa fé como dom, ela opera na minha vida, eu não tenho dúvida, eu vou e faço. Amém? Eu vou e faço. Enquanto eu não tenho essa fé operando, essa fé sobrenatural, né, dentro da minha vida, eu não vou arriscar, porque é perigoso, né? Perigoso não dar certo. Mas todas as vezes que eu senti a fé sobrenatural operando no meu coração, na minha vida, eu entrei de cabeça. Amém? Porque quando a fé, essa fé aqui do dom, ela age na tua vida, é porque ela já traz nela os recursos que você precisa para realizar o que Deus colocou no teu coração. Amém? Então a gente fez isso. Eu desafiei os irmãos na época,
E a gente veio para cá, irmão, para o terreno, sem nada. Mas eu estava ciente, porque lá nos meus momentos de oração, Deus já tinha gerado em mim aquela fé para realizar aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho. Então, esta fé, como dom, ela não é todo momento que você vai ter na tua vida. Não é todo momento que você tem o dom da fé operando. Essa fé aqui, ela sempre vem em momentos assim diferentes na tua vida, que você é tomado, você é revestido e você percebe: Deus me revestiu com a fé sobrenatural, e eu vou enfrentar isso, eu vou encarar. E você tem a segurança de que vai dar certo, porque aquela fé, como dom, te revestiu. Aleluia. E vários momentos, eu tenho várias experiências assim com a pastora, de momentos que esta fé, ela veio sobre a minha vida. Vários. Eu já contei aqui para os irmãos, mas vou contar de novo. Já tem mais de 6 anos que eu contei isso, quase 6 anos que eu contei essa história, mas vou contar. Eu lembro que eu estava orando lá em Pastos Bons, para a gente abrir uma igreja naquela região. E quando eu estava orando, Deus me mostrou a cidade, que era a cidade de Nova York, né? A cidade mais próxima de Pastos Bons. E a palavra que eu tive naquele momento de oração foi a seguinte: faz 6 cultos na praça da cidade, e o 7º culto já vai ser no lugar da igreja. Eu tinha essa palavra dentro de mim, irmãos. Eu agarrei essa palavra, eu me revesti dessa fé. E a gente foi para uma cidade que a gente não tinha ainda nada naquela cidade. E começamos. A gente colocou um carro de som, o carro de som anunciava que ia ter um culto na praça. E as pessoas vieram, irmãos, para o culto. A gente ia da outra cidade para aquela, e ali fazer o culto naquela praça. E no primeiro culto, eu falei assim: Deus nos mandou para cá, e nós iremos fazer 6 cultos aqui nessa praça, e o 7º culto que a gente vai fazer aqui já vai ser no local da igreja. Imagina você falar isso. Fizemos um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. No 6º culto, irmãos, já era para me avisar onde seria o próximo culto, o 7º culto. E aí a gente não tinha local, não tinha nada para começar a igreja. E eu estava desesperado. Meu Deus, eu dei a palavra para aquele povo, falei que o Senhor disse, que o Senhor mostrou isso. E eu estava orando na igreja à tarde. O culto seria à noite, estava orando à tarde. Eu disse: Senhor, e agora? Eu tenho que falar hoje onde vai ser a igreja. E a gente não tem cadeira, não tem som, não tem povo ainda, porque ninguém tinha se convertido daquelas pessoas ainda. Mas o Senhor me deu a palavra, e eu estou com essa fé dentro de mim. E naquele momento, Deus começou a me mostrar no meu coração que tudo que eu precisava já estava ali com aquelas pessoas. Deus me deu essa palavra: tudo que você precisa para começar já está ali com aquelas pessoas. E aí naquele dia, para a gente chegar lá, irmãos, foi uma guerra. O carro, a van que estava alugada, desmarcou. Não deu para levar o povo. Conseguimos um carro pequeno, foi 5 pessoas. Na ida, o motorista atropelou um motoqueiro. Tivemos que levar o motoqueiro para o hospital. E tudo estava contrário. Mas a gente foi assim mesmo. Chegamos, já era 8 horas da noite no local. O culto era para ser 7 horas. Chegamos 8 horas. E sabe o que aconteceu? O povo estava lá esperando a gente. Eu preguei uns 15 minutos e falei assim: gente, eu falei que hoje eu iria anunciar o local da igreja aqui na cidade. Mas eu estava orando, falando para Deus que a gente não tinha ainda o local. Tentamos, foi bem. Rodamos a cidade toda para achar um local e não conseguimos, irmãos, um lugar para alugar. Mas o Senhor me falou que
tudo que a gente precisa para começar a igreja já está aqui entre vocês. Um irmão estava sentado assim, mas a esposa e os filhos. Ele levantou a mão: pastor, eu posso falar aí? Pode. Ele veio, falou assim: eu estou desviado há 8 anos, pastor. 8 anos estou desviado, mas nos últimos tempos eu tenho me achegado a Deus, e eu tenho dito a Ele: se Ele trouxer para esta cidade uma igreja, que o meu coração se abra para ela, pois eu vou dar para esta igreja um local para ela reunir, e vou doar um terreno para a igreja ser construída. Ele diz: pastor, não se preocupe, na igreja já tem um local e já tem um terreno. Aí outra irmã levantou e disse: pastor, lá em casa eu tenho uma caixa de som que eu não estou usando, eu vou doar para a igreja. Outro lá disse: pastor, lá em casa tem cadeira, eu vou doar para a igreja. Irmão, naquele dia a igreja nasceu. Amém? O 7º culto foi no local da igreja. Ficamos 6 meses reunindo nesse salão e já começamos a construção no terreno que o irmão doou também. Amém? Então, veja só, quando a fé sobrenatural, essa fé como dom, ela opera na tua vida. Deus honrou tudo aquilo que Ele tinha falado. Irmãos, eu voltei para casa com tanta paz no meu coração, que imagine a guerra que eu estava, né? E se der tudo errado. Mas Deus nunca vai falhar quando Ele dá uma palavra para a gente. Deus nunca vai falhar. Se a fé te envolver, se a fé te tomar, essa fé como dom, ela não vai falhar na tua vida. E Deus não falhou. Amém? E para a glória de Deus, está lá até hoje a igreja. Construímos a igreja, formamos o casal de pastores que estão lá pastoreando até hoje, na cidade de Nova York. Porque eu decidi acreditar, mesmo diante de todas as impossibilidades, naquela fé que estava operando na minha vida. Aleluia? Então, pode ter certeza que um dos dons que eu acredito que mais se manifesta na igreja é o dom da fé. Porque você ouve tantas experiências, né, de pessoas que viram milagres, que viram grandes vitórias pela fé sobrenatural que operou na vida delas. Então este dom aqui, ele é um dom muito forte na igreja. Ele é um dom muito forte. Ele está sempre se manifestando dentro da igreja, o dom da fé. Amém? Glória a Deus. O segundo dom, mas antes de falar do segundo, vamos ler aqui Romanos 10, para a gente entender que a fé, ela precisa ser alimentada. Romanos 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diga comigo: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A fé, ela deve ser alimentada na tua vida. Toda vez que você tiver uma palavra de Deus no teu coração, irmãos, alimente esta palavra. Alimente com a leitura da Bíblia. Amém? Alimente com a leitura da Bíblia. Porque é a segurança da palavra que vai tornar a tua fé cada vez mais ativa, cada vez mais operante. Então se alimente da palavra de Deus para que a tua fé fique cada vez mais operante.
Então vamos lá, o segundo dom. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 9 ainda. Diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Repita comigo: dons de curar. Observa que este é o único dos dons que ele está no plural. Você já observou isso? Os demais, dom da palavra de sabedoria, dom da ciência, dom da fé, o dom de operar milagres, o dom do discernimento. Os demais estão no singular. Mas esse daqui está no plural, dons de curar. Dons de curar. Por que a este ele vai usar o plural, né? Dons de curar? Porque esse tipo aqui de dom, ele opera não somente no corpo, mas também na alma. Amém? Esses dons aqui não é só o dom de curar o corpo, o físico, mas também de curar a alma. A alma. E você observa, irmãos, que a maioria das doenças não são doenças físicas, são doenças na alma. São doenças na alma. Porque as doenças da alma, o remédio não chega nelas. As doenças da alma, o bisturi, o médico não pode tocar. E são as maiores doenças que tem na sociedade, as doenças da alma. As doenças da ansiedade, da depressão, da tristeza, da mágoa, do ódio, do ressentimento. E aí a gente sabe, né? Falta de perdão, uma lista, irmãos, de doenças na alma das pessoas. Gente que carrega uma mágoa no coração anos e anos, doente na alma. Então os dons de curar, eles operam tanto no corpo, curando realmente doenças físicas. E você vê Jesus em vários momentos curando pessoas fisicamente. Amém? Mas você vê que em momentos também a cura da alma, ela acontece. Ela acontece. Então este dom, ele é poderoso, porque ele é um dom que você é usado por Deus tanto para curar pessoas no físico como na alma. E se tem uma coisa que eu acredito que é uma bênção, é você ser usado por Deus para você curar alguém na alma dela. Quantas pessoas, irmãos, que se achegam cheias de traumas, cheias de sofrimentos, de tristezas, e Deus te usa para curar essa pessoa na alma dela. Quantas vidas que chegam para a gente tão abatidas, cheias de traumas da família, traumas no casamento, traumas de diversas maneiras. E aí você vai lá e ministra, e ora, e a pessoa é curada. Amém? A pessoa é curada. Deus me curou de um trauma na minha alma muito grande que eu tinha no início da minha conversão, que foi o trauma da morte do meu pai, que eu sofri por 3 anos, me culpando da morte do meu pai, e eu não tive nada a ver. Foi um acidente, um fenômeno, né? Foi um raio que caiu sobre meu pai, mas eu fiquei me culpando da morte dele. Por 3 anos eu me fechei terrivelmente. Mas um dia uma pessoa orou, e Deus arrancou da minha alma aquela ferida terrível que estava me matando, porque eu me culpava todo dia.
Então, irmãos, os dons de curar, eles acontecem tanto no corpo como na alma. Amém? Glória a Deus. E o próximo dom, versículo de número 10, diz assim: e a outro o dom de operar milagres. Diga, operar milagres. Esse aqui, irmãos, o dom de operar milagres, ele tanto pode ser uma cura física, mas a maioria das vezes esse dom aqui, ele é um dom que é exercido sobre os fenômenos da natureza. Este dom aqui de operar milagres, você vai ver na Bíblia alguns momentos dele. Por exemplo, o caso lá de Abraão e Sara. Em Abraão e Sara, que eles já eram velhos, ali foi uma operação de milagres. Porque imagine um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, ter filho. Ali foi uma operação de milagres. Não foi uma cura simplesmente. Amém? Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e ele orou e o mar se abriu, ali foi o dom da operação de milagres ou maravilhas. As pragas do Egito, o rio se tornar sangue, as rãs que vieram, os gafanhotos, as moscas, a peste, a morte dos primogênitos, ali tudo foi operação de milagres. Quando Josué orou e o sol parou, ali foi operação de milagres. Amém? Quando Elias levantou a mão e disse: não vai chover aqui enquanto eu não falar para chover, e o céu parou a chuva. 3 anos e meio, operação de milagres. Depois Elias ora de novo e faz chover, operação de milagres. Ele ora e cai fogo do céu, operação de milagres, de maravilhas. Amém? Então o dom de operação de maravilhas é algo que vai além do normal. Porque você orar por uma pessoa que está com dor de cabeça, um exemplo, você vai orar pela pessoa, daqui a alguns minutos ou horas, a pessoa está curada daquela dor de cabeça. Ali foi o dom de cura. Agora tem uma pessoa que está aleijada há anos, não anda. Como na Bíblia tem vários casos de aleijados de nascença, cegos de nascença. Ali não foi o dom da cura, foi o dom de operar milagres, maravilhas. Amém? Quando você vê que foi além de algo que é normal, ali não é só o dom da cura, mas ali já é o dom de operar maravilhas que está acontecendo. Jesus, em vários momentos, ele tanto foi usado no dom de cura, como Jesus foi usado por várias vezes nos dons de operar maravilhas. Quando ele estava andando sobre o mar, quando ele repreendeu a tempestade, o vento, ali o dom de operar maravilhas. Amém? Então veja, este dom de operar maravilhas, ele vai além. Ele já é um dom muito mesmo sobrenatural. Porque imagine você falar para o sol, você falar que não vai chover, você repreender o vento. Então são uma operação sobrenatural. Então aqui é o dom de operar maravilhas. Amém? Glória a Deus. Conta a história de uma igreja na África, que por muito tempo não chovia lá, e eles já estavam ficando sem alimento, e eles foram orar, irmãos, para chover, e eles oraram até que choveu. Amém? Então ali foi uma igreja que orou e moveu o dom de operação de maravilhas. Glória a Deus. Então este dom também, ele não acontece em todo momento.
Não é um dom que todo momento você vai usar por aí. Hoje eu vou fazer chover. Você vê que sempre teve uma causa, um motivo específico para aquele dom se manifestar. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu aprendo com esses 9 dons aqui é que existem dons que você pode usar a qualquer momento. Existem dons que eles acontecem com bastante frequência. E existem aqueles dons que acontecem com poucas frequências, que são para momentos pontuais, específicos, para eles acontecerem. Amém? Então, vamos lá. O dom de línguas, falar em línguas, esse é um dom que você pode usar a qualquer hora. Qualquer hora, você uma vez que recebeu o dom de língua, você pode orar em línguas. O dom da palavra da sabedoria, também ele é um dom que você pode usar nas situações do teu dia a dia, porque a sabedoria é para as circunstâncias da vida. Então é um dom também que ele está sempre se manifestando. O dom de discernimento de espírito é um dom também que ele acontece com certa frequência, quem tem este dom. Já o dom de revelação, que é o dom da ciência, nem sempre ele acontece. Ele não é um dom frequente. Toda pessoa que eu olhar, eu vou revelar. Não. Você revela quem Deus quer que seja revelado. Então é um dom que você não vai usar qualquer pessoa. Toda pessoa que Deus colocar na minha frente, eu vou revelar a vida dela. Não. Amém? Ele é um dom também pontual. Coisas pontuais que Deus quer fazer. O dom da profecia também é um dom pontual. Você não está todo momento profetizando. Você profetiza em momentos pontuais da tua vida. O dom da fé é um dom também que ele acontece com certa frequência na igreja. Não é todo momento, mas ele acontece bastante, o dom da fé. Já o dom, irmãos, de operar maravilhas, esse aqui para mim é o que talvez seja o que acontece com menos frequência, porque aqui é uma coisa grande. A gente sabe, a gente ouve testemunho de lugares, de acontecimentos assim. Eu já vi, testemunhos de pessoas que oraram e gente que tinha um braço menor do que o outro, o braço cresceu, que tinha uma perna menor do que a outra, a perna ficou igual. Aí é um dom de operar maravilhas. Imagina uma perna crescer, Então, o dom de cura também é um dom bem frequente. Quando você tem esse dom, constantemente Deus usa você para orar pelos enfermos e eles serem curados. Amém? Agora, o que eu já disse aqui algumas vezes, eu vou repetir de novo. Todo dom desses 9 aqui, eles são para a igreja. É o Espírito Santo que reparte com a igreja. Isso aqui não é um dom não são dons que você vai pensar assim: pastor, isso aí já passou, isso aí foi lá atrás. Não, o Espírito Santo continua liberando para a igreja hoje esses dons. Amém? Agora, o que eu aprendi nesses meus anos que eu sirvo a Deus é que dentro de você já tem uma semente plantada para o tipo de dom que o Espírito Santo quer usar você. Amém? O tipo de dom. Um exemplo: uma pessoa que gosta de orar por gente doente. Onde tem um doente, ele quer ir orar lá. Ele gosta de ir para o hospital para orar pelos enfermos. Se a pessoa fala assim: eu estou com dor de cabeça, deixa eu orar por ti. Essa pessoa já está demonstrando que dentro dela já tem essa semente. Já há uma inclinação nela para orar pelos enfermos. Amém? Então cada dom desses aqui já há, irmão, dentro da gente uma semente plantada para ele. Então, se você percebe que
o teu coração se inclina muito para algum desse dom, então vai orar em cima disso aí. Vai orar, porque é bem provável que seja este dom que o Espírito Santo quer usar você. Amém? Tem gente que tem revelação. Pastor, de repente Deus me mostra as coisas. Eu vejo numa pessoa uma sombra, um demônio na vida da pessoa. Então, essa irmã, ele tem a inclinação para o dom da revelação, para o dom de discernimento. Amém? Outro, quando a pessoa tem aquela sensação dentro dela de algo que está acontecendo na vida do outro, ali ele tem uma inclinação também para o dom da profecia. A pessoa, por exemplo, chega para o outro e diz assim: olha, eu sinto no meu coração que está passando algo na tua vida, na tua família, assim, assado. Então, se a pessoa realmente está inclinada para aquele dom ali, o outro vai dizer: é verdade, está acontecendo isso. Então veja, cada um dos dons tem as suas inclinações já. Amém? Eu já orei muito para Deus me dar algum desses dons aqui, mas não recebi, né? Queria muito fazer assim, chover, Eu já orei, irmão, para não chover também. Até teve culto que eu disse: meu Deus, vai acabar o culto hoje, não vai ninguém. Senhor, não. E a chuva vem assim mesmo, ô Senhor. Não é esse não. Eu não cheguei nesse ponto de Elias, não. Mas eu me identifico muito com o dom da fé, porque eu já tive muita experiência com o dom da fé na minha vida. Eu tenho muita experiência com o dom da palavra da sabedoria. Deus já me usou muitas vezes para dar um conselho assim, que foi muito direcionado, muito específico para a vida de uma pessoa. Então, Deus já me usou. Inclusive, a igreja lá em Nova York, né, bem na época, no primeiro culto tinha uma senhora que não levantava a mão, lembra? Ela só vivia com a mão assim, ó, há anos. Foi. E aí no culto da inauguração nós oramos por ela, irmãos. E dia depois eu morava em outra cidade. Recebemos uma ligação da irmã dando glória a Deus, aleluia. Pastor, estou curada. Aí pronto, irmão. Foi só isso aí para a igreja lotar. Foi só um milagre, irmãos, desse. Porque a irmã agora levantava a mão, e a irmã no culto ela fazia o destroço. Foi um testemunho na cidade. Amém? Eu queria que Deus me usasse mais nessa área, né? Mas Ele dá para cada um como Ele quer. Amém? Ele sabe que eu preciso muito de fé mesmo. Para viver na obra dele tem que ter fé. Ele sabe que eu preciso mesmo de sabedoria para falar, porque tem cada gente que vem falar pedir conselho, que só o sangue da nova aliança. Deus sabe o que cada um precisa para exercer na obra dele. Amém? E eu aprendi o que eu não tenho, Deus coloca na vida de outra pessoa para ali completar o que falta na minha vida. Amém? Então, se Deus não me usa tanto em uma área como eu quero que Ele me use, Ele vai usar outra pessoa aqui. E aí você vem e completa a obra de Deus. Amém? Você vem e você faz com que a obra de Deus se torne equilibrada com cada um dos dons. Porque imagine se todos os dons fossem só na vida de uma pessoa. Eu tenho os 9 dons. Então, o Espírito Santo sabe, irmãos, para quem Ele dá cada um dos dons. Ele pode dar mais de um dom, você pode ter certeza. Tem pessoas com 2, 3. Ele dá de acordo com a vontade dele. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu
quero que os irmãos venham para frente aqui. Nós vamos fazer a oração, vamos ungir vocês com óleo, porque o papel do pastor é orar. Eu quero que os obreiros também nos ajudem a fazer a oração, a ungir. Nós vamos ungir liberando esta palavra, para que o Espírito Santo venha estar ativando aqui os dons, amém? Nós vamos orar sobre os 9 dons nessa noite. O dom de discernimento de espírito, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom de curas, o dom de operar maravilhas, o dom da fé, o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas, o dom da profecia. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pode vir mais para frente aqui, ó. Vocês estão deixando um espaço aqui muito aberto. Em nome de Jesus. Feche os olhos de vocês, irmãos. Irmã Cida, cadê a senhora? Com os obreiros vão aí pesado. Olha aqui, unge o povo. Nós vamos